Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Muito bem, você que nos acompanha aqui sabe que nós estamos sempre em busca de alternativas viáveis, científicas, sérias, que fazem mudar a vida das pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade. Hoje eu estou aqui com a professora Suzileide Castro, da UNAERP. Ela é reitora da UNAERP, na verdade, que é a Universidade aqui de Ribeirão Preto. E nós temos falado há algum tempo já da implementação em Ribeirão Preto da Farmácia Viva. Você já ouviu falar de Farmácia Viva? Você sabe o que é? Bom, vou dar uma dica. Trata-se basicamente de fitoterapia. Fitoterapia, você sabe o que é além daquele chazinho da vovó? Você sabe que é um tratamento caríssimo que deveria ser implementado na rede pública pelo alto benefício que traz? Muito bem, então agora eu estou aqui com a professora doutora Suzileide, que vai nos dar um pouquinho de luz sobre o que é uma farmácia viva. Sim, efetivamente, primeiro vamos desmistificar. Não se trata de tratamento caríssimo, absolutamente. Mas se trata de tratamento usando ativos produzidos por plantas. Daí, fito, que vem de planta, terapia. E um tratamento absolutamente eficaz do ponto de vista de terapêutica e de segurança de uso. Como é que a fitoterapia é algo milenar? As civilizações usam fitoterápicos ou usam ativos de plantas, denominadas plantas medicinais, para a prevenção de doenças, para o tratamento de alguma patogênese. Os fitoterápicos, portanto, são medicamentos que têm ativos com eficiência farmacológica comprovada e segurança de uso. O que significa isso? Nós temos medicamentos alopáticos e homeopáticos. O fitoterápico é um medicamento alopático. E, como tal, ele é constituído por ativos como qualquer outro medicamento alopático. E, como todo medicamento legítimo, ético, tem, sim, a questão de posologia, toda uma forma de uso, de administração, inclusive, desse uso. E ele pode ser administrado em diferentes formulações, ou seja, é um medicamento. Pode ser na forma de um xarope, pode ser na forma de comprimidos, de pomadas, e temos fitoterápicos para um conjunto de doenças que efetivamente acometem os indivíduos e os animais. Professora, a fitoterapia, ela é estudada na academia, de medicina, por exemplo, como matéria curricular? Desde quando? Como é que funciona isso? Sim, a fitoterapia faz hoje parte de vários conteúdos estudados para a formação de médicos, que são, inclusive, aqueles que prescrevem fitoterápicos. A fitoterapia foi cada vez mais legitimada à medida que a comprovada ação de micromoléculas, eu diria, desses ativos que são produzidos por planta, estava sendo comprovada. Da mesma forma que qualquer outro ativo, vindo ou não de planta, sintético ou não, tem que ter sua atividade confirmada através de processos farmacológicos, através de estudos, de investigação, quanto a modo de ação, quanto à correlação dose-efeito, efeito positivo, por exemplo, em termos de um processo inflamatório, seja ele crônico ou não, como doenças como
psoríase, por exemplo, ou então outros efeitos em termos aí de várias patogêneses que acometem o indivíduo. Então, existe hoje na cátedra de medicina a especialização em médico fitoterapeuta? sim, existe. Existe? Existe e, efetivamente, esses médicos são aqueles que se preparam, que têm toda uma formação para fazer a indicação de fitoterápicos. Inclusive, André, nós temos os fitoterápicos na farmacopeia brasileira. O que significa isso? A farmacopeia brasileira é aquela que absolutamente legitima os medicamentos que estão à disposição para os tratamentos de saúde. E nós temos farmacopeia brasileira, assim como temos farmacopeias europeias. Hoje, coincidentemente, nós temos na UNAERP um grupo de membros da farmacopeia que estão validando novos fitoterápicos, que estão adicionando informações às monografias de fitoterápicos para que cada vez mais a população tenha condição e os médicos tenham condição de poderem prescrever esses fitoterápicos. Hoje, no Sistema Único de Saúde, o chamado SUS no Brasil, quantos medicamentos fitoterápicos existem catalogados disponíveis para uso da população? André, existe uma relação, a RENAME é uma relação de plantas medicinais que têm ativos que são usados pela população e que são legitimados e que estão na farmacopeia brasileira. São diferentes tipos de formulações, como já dissemos aqui, e que têm também diferentes propriedades farmacológicas. O que eu quero dizer? Por exemplo, você tem aí uma situação de problema estomacal. Um problema estomacal, uma úlcera que precisa ser cicatrizada, ou mesmo a questão é saber, o farmacologista sabe que nesse processo de formação da úlcera estomacal tem aí a questão de participação, por exemplo, de uma bactéria que é muito resistente e cujo combate tem que ser feito com um ativo que efetivamente permita que ela não possa mais atuar sobre as células estomacais. A fitoterapia, ela concorre com a farmácia, vamos dizer assim, de moléculas sintéticas? Não, absolutamente. Ela é, sim, mais uma alternativa de ativos, né, inovadores. A cada vez que se descobre que tem plantas que produzem ativos cuja estrutura química é tanto mais apropriada para afetar o mecanismo de ação do nosso organismo, de resistência, inclusive, a diferentes doenças. Então, não há uma concorrência, mas sim uma diversificação de ativos que os cientistas estão cada vez mais estudando. Então, os químicos trabalham muito, por exemplo, extraindo ativos de plantas para que os farmacologistas comprovem a eficácia desses ativos. Se nós estivéssemos, por exemplo, tratando uma pessoa com a doença do câncer e essa pessoa está fazendo uma quimioterapia, onde que a fitoterapia pode complementar esse tratamento, por exemplo? Sim, existem ativos que já têm comprovada atuação, seja na regeneração tecidual, porque você sabe que efetivamente a quimioterapia afeta, assim como a radioterapia afeta visivelmente a pele, né? Então, em processos assim. E a grande maioria dos processos patogênicos são inflamatórios. Então, tem diferentes ativos
que podem, assim, ser utilizados para minimizar os efeitos indesejáveis dos quimioterápicos. Chamados efeitos colaterais. Exatamente. Para você ter, assim, uma boa noção disso, tem um medicamento, um ativo, que é extraído de uma planta, cujo nome botânico pode não ser muito familiar para quem nos ouve, mas é a Maria Sem Vergonha, que nós temos nos nossos Ou canteiros. espada de São Jorge, Exatamente. chá de quebra-pedra. Nós Exatamente. temos tantas plantas no Isso. Brasil. E agora, fala pra gente um pouquinho o que seria a farmácia viva. Exatamente. É isso que talvez isso é importantíssimo que você efetivamente tenha aí me questionado sobre isso, porque cada vez mais o Ministério de Saúde está subsidiando ações para implantações de farmácias vivas. O que são as farmácias vivas? Primeiro, como eu já informei, os medicamentos fitoterápicos vêm de plantas. Essas plantas têm que ser cultivadas da melhor forma, de uma forma orgânica, mas de uma melhor forma para preservar toda a capacidade biosintética dessas plantas. Então, farmácias vivas são como verdadeiros canteiros ou áreas cultivadas com plantas cujas propriedades medicinais de ativos já foram confirmadas. Mas não é só isso, é porque tem que ter a fonte, tem que ter a matéria-prima desses ativos, que são as plantas. Mas daí para frente são feitos os extratos de plantas, os fracionamentos desses extratos, até se obter substâncias puras que serão usadas nas formulações das quais nós já falamos. Aí, o farmacêutico desenvolve formulações adequadas. Se é um problema de pele, que pode ser tratado com pomada ou mesmo com spray. Sim, mas ainda sobre a farmácia viva, em qualquer lugar se pode plantar qualquer tipo de erva medicinal e daí se extrair a molécula correta? Não, você sabe que não é em qualquer lugar e também é como nós temos práticas agrícolas para qualquer cultura. Nós temos práticas agrícolas para as culturas com plantas medicinais. De solo? Tipo de solo, a questão aí de serem cultivadas com um sombreamento relativo, de serem consorciadas com outras espécies, porque são diferentes espécies de plantas. Uma ajuda a outra. Isso. Como o mulungu e o guaco, por exemplo. Exatamente. Você pode fazer... O guaco é uma trepadeira e o mulungu já de alto porte. Então, você pode consorciar... Ele, inclusive, faz a sombra para o guaco. No plantio dessas espécies. Outra coisa muitíssimo importante é todo o processamento desse material vegetal a partir do momento que ele é coletado. Do mesmo jeito que nós trabalhamos com arroz, com trigo, com qualquer outra cultura, então o pós-colheita tem que ser muito bem tratado, toda a parte de secagem, a produção dos extratos. Por isso, André, é que é necessário uma farmácia viva ter ligada a ela profissionais de diferentes competências. Já falamos aqui de médicos, mas já falamos de farmacêuticos, já falamos de agrônomos, de biólogos, e eu quero falar dos biotecnologistas, que também desenvolvem processos para a produção em massa dessas espécies medicinais sob condições perfeitamente controladas, ou seja, independente de chuva, independente de sol, em estufas controladas, essas plantas também são cultivadas. E a farmácia viva da UNAERP? Qual que é? É isso que me interessa. Eu quero saber como e quando que a UNAERP vai trazer esse benefício para a nossa comunidade. A UNAERP tem um conjunto de profissionais absolutamente compromissados com o desenvolvimento de fitoterápicos. Isso há algumas décadas. Já eu diria que desde
dos idos de 1980 e com uma área que é a área de biotecnologia, com uma destinação muito grande de pesquisas científicas com plantas medicinais. E isso poderia beneficiar o nosso município? Sim. De que forma? Efetivamente. Nós temos, para exemplificar, nós temos toda uma parceria com municípios da região, por exemplo, o município de Jardinópolis, que essa parceria é subsidiada pelo governo municipal, mas também pelo governo federal, com o Ministério da Saúde subsidiando toda essa parte que vai desde o cultivo até o desenvolvimento desses medicamentos fitoterápicos, que aí, André, são distribuídos pela rede SUS. Esse exemplo que tem foi muito bem estruturado, como eu te disse, em toda a cadeia produtiva desse fitoterápico, ele é um exemplo que vem se multiplicando no país todo. E Ribeirão Preto, a nossa cidade, tem sido cada vez mais alertada, questionada, incentivada a também estabelecer todo esse conjunto que é necessário de profissionais e de infraestrutura para o estabelecimento de farmácias vivas. Muito bem, esperemos que isso se estabeleça o mais rápido possível. Mas se você que está assistindo esse programa e tem um filho, uma filha jovem que quer prestar vestibular, que quer trabalhar nessa área, que quer ser um biotecnólogo ou um farmacêutico, entra no site da UNAERP e você vai encontrar lá o melhor curso para que você possa estudar e ter isso como o seu futuro, né? A sua carreira promissora na sua vida. E se você tiver mais interesse em conhecer sobre farmácia viva, eu recomendo que olhe no site da Terra de Ismael, que é www.terradismael.com.br, e lá você vai encontrar o que está sendo feito em Jardinópolis, onde nós temos uma maravilhosa farmácia viva, onde eu, inclusive, me trato, com muito sucesso. Muito obrigado, professora. Um prazer, Nós André. estamos sempre abertos aqui para a também. ciência, para o conhecimento, para a melhoria da vida das pessoas. Muito obrigada, conte conosco e quem te ouve, a UNAERP está aberta e qualquer informação mais adicional dessa parceria, inclusive com o município de Jardinópolis, está no www.unaerp.br. Muito bem, unaerp.br. Abraço, até o próximo.